Nossa tabelinha, estamos aqui para falar para vocês sobre os 5 maiores chocolates do futebol brasileiro, ou seja, as 5 maiores goleadas que aconteceram aqui no solo brasileiro. Então vem com a gente que a gente conta tudo para vocês. Vasco 5, Flamengo 1. Então, sem mais enrolação, vamos começar. Porque o primeiro jogo foi verdadeiramente um chocolate. Ele aconteceu no domingo de Páscoa, lá em meados dos anos 2000. E o jogo foi entre Flamengo e Vasco e valia a final da Taça Guanabara daquele ano. Vale ressaltar que a situação dos dois times na época era muito diferente da de hoje em dia, com o Vasco tendo um elenco muito superior ao do Flamengo. O que quando a gente pensa hoje em dia é completamente o contrário disso. Mas na época quem mandava era o Vasco. E naquele jogo o Eurico Miranda, ex-presidente do Vasco, resolveu dar 40 mil ovos de Páscoa para aqueles torcedores que foram até o estádio assistir o jogo. Isso aumentou ainda mais a piada sobre o jogo ter sido um chocolate do Vasco para cima do Flamengo. Agora falando do jogo em si, o Flamengo começou bem. Fez um gol, mas não durou muito a felicidade do torcedor, porque logo em seguida o Vasco já virou o jogo e com 3 gols do Romário, que estava inspiradíssimo aquela noite, terminou 5-1 pro Vascão. Conseguiram ganhar a Taça Guanabara em cima do rival com uma goleada e ainda mais um chocolate no domingo de Páscoa. E vale ressaltar que essa aqui foi a entrevista do Eurico Miranda após o jogo. Tomaram chocolate. Eu dei os ovos de Páscoa para a torcida e chocolate para eles. Antes de ir pro próximo, eu só peço pra você para deixar o like, se inscrever no canal para não perder os nossos vídeos, que tá ficando muito da hora, o projeto tá muito legal e a gente precisa da ajuda de vocês para conseguir continuar produzindo os vídeos com essa qualidade. Corinthians 6, São Paulo 1. O ano era 2015, o Corinthians já tinha sido campeão, o jogo não valia mais nada, mas eles foram lá enfrentar o seu rival, o São Paulo, dentro de casa e meteram o que foi a maior goleada da história do clássico. Simplesmente um 6-1 do Corinthians para cima do Tricolor. E como eu disse, o jogo não valia mais nada pro Corinthians, eles já tinham sido campeões, eles só estavam lá para levantar a taça. E aí eles foram com o time reserva, e mesmo com o time reserva eles ganharam de 6-1 de um dos seus maiores rivais da história. E aí você deve perguntar assim, não, mas o São Paulo devia ter um time muito fraco, devia estar brigando lá embaixo da tabela, mas não, meu amigo. O São Paulo estava brigando pelo G4 da competição. E mesmo assim o Corinthians aplicou a maior goleada da história do clássico. Mirassol 6, Palmeiras 2. É sempre muito bom ver time grande batendo em time pequeno. E o Mirassol fez isso, bateu e bateu bem bonito no Palmeiras. Porque na primeira vez que o Mirassol ganhou do Palmeiras, fizeram 6 gols só no primeiro tempo. E não foi suficiente, o Palmeiras até tentou fazer um golzinho aqui, um golzinho ali, mas não conseguiram parar o super time do Mirassol. A gente até passa um pano pro Palmeiras, porque eles não tinham um super elenco igual eles têm hoje, até porque o time tinha sido rebaixado no ano passado, mas mesmo assim o Mirassol não vinha bem no Paulista, como o Palmeiras também não vinha bem, mas o Mirassol vinha pior e chegou até a ser rebaixado naquele ano do Paulista, ou seja, não tem desculpa nenhuma pro vexame que foi esse chocolate do Mirassol em cima do Palmeiras. Verdade, e pra piorar tem uma entrevista do Caio, um jogador do Mirassol, falando que teve jogador do Palmeiras pedindo pra parar, pedindo arrego, porque senão ia ser muito maior esse chocolate. A gente voltou pro segundo tempo, deu aquela maneirada, ficou mais ali atrás para não arriscar, né? Aí se a gente não tira o pé, eu acho que dava para ter feito mais gols ali, porque os caras tava muito aberto no segundo tempo. Tinha um lateral direito que eu tinha jogado com ele eu não me lembro aonde, cara. O Ayrton, né? Olhava assim, ele pedia, cara, para, velho. Tá bom já, né? Tá bom para dessa correria aí. O torcedor saiu daqui envergonhado, você também? Bom, acho que todos nós, ninguém tá feliz. Perder já é difícil, e perder desse jeito, de 6, é muito mais complicado ainda. Acredito que todos nós estamos envergonhados, mas temos que tirar a lição e entrar ligado no próximo jogo. Cruzeiro 6, Atlético Mineiro 1. Agora vamos lá para Minas Gerais falar de um chocolate que tem um sabor delicioso pro torcedor cruzeirense. Porque era muito mais que só um simples jogo pro Cruzeiro, porque valia a permanência na Série A.
O time que nunca tinha sido rebaixado poderia ser rebaixado diante do seu maior rival. E sim, o Atlético Mineiro teve a chance de rebaixar o seu maior rival e não conseguiu. Além de não conseguir, foi lá e foi goleado. E vale dizer que foram 4 gols só no primeiro tempo. Depois disso o Atlético sentiu muito e não tinha nem o que fazer mais. E o Cruzeiro comemorou como se fosse um campeonato, porque eles não foram rebaixados e ainda golearam o seu maior rival. O que era para ser um dos piores anos da sua história. Foi um ano bem ruim de certa maneira, mas pelo menos teve um lado bom. Uma das maiores goleadas do clássico tinha que ser no maior estilo do Cruzeiro. Brasil 1, Alemanha 7. E agora falar dele, né? O maior vexame da nossa seleção brasileira. Na Copa do Mundo, que foi no nosso território, na nossa casa, o Brasil vai lá e faz um vexame desse. 7-1 para a Alemanha. Não tem desculpa, não tem o que falar, mas pelo menos quem assistiu esse jogo já não se decepciona mais com esses negócios que acontecem na seleção hoje em dia, porque nada vai superar isso. Tava todo mundo confiante, o Brasil tinha ganhado de 3-0 da Espanha, a seleção que tinha sido recém-campeã do mundo e que tinha o melhor time entre todas as seleções. Todo mundo achava que o 9 do Hexa era o Fred, que o Davi Luiz era um baita zagueiro, ainda mais depois dele tirar a bola em cima da linha num carrinho bizarro. E todo mundo achava que o Brasil ia ser Hexa na nossa casa, era o ano perfeito. E aí eles vão lá e tomam 7-1 para a Alemanha. Eu não gosto nem de falar desse jogo, então vamos pro próximo. Barcelona 8, Santos 0. E agora vamos falar de um chocolate um pouco diferente, um chocolate que veio sobre encomenda. Isso porque o Santos não tinha nenhum motivo para enfrentar o Barcelona. Não tinha sido campeão de nada, não era um jogo valendo nada, mas quando foram vender o Neymar, eles pensaram assim: poxa, jogar contra o Barcelona vai trazer muita visibilidade para o nosso time. Então vamos fazer assim, no contrato do Neymar a gente coloca lá uma cláusula que vai ter 2 jogos do Santos contra o Barcelona. E dito e feito. O primeiro jogo foi marcado e realmente aconteceu, mas não tinha como ser outro resultado. O Barcelona tinha um dos melhores times do mundo na época, e aí meteram simplesmente um 8-0 para cima do Santos. Detalhe, não valia nada esse jogo, o Santos tinha acabado de vender o Neymar, uma joia gigantesca para eles e eles não tiveram dó nem piedade. 8-0 para cima do Peixão. E depois disso deve estar me perguntando, tá, mas e o segundo jogo? Depois desse vexame, a diretoria do Santos entrou em contato com os dirigentes do Barcelona e falaram assim, ó, deixa quieto esse segundo jogo aí que nem compensa fazer ele. Ai, essas histórias são sensacionais. Mas o nosso vídeo infelizmente está chegando no final. Eu agradeço muito você que assistiu o vídeo até aqui. Não esquece de deixar seu like, de comentar aqui embaixo outros chocolates que a gente esqueceu, outras goleadas insanas que seu time fez, tomou, que você lembra. Não esquece de se inscrever no canal que ajuda muito a gente, pra gente continuar com esse projeto que tá muito da hora. Obrigado por ter visto até aqui, um beijo, um abraço e até a próxima.